como é que foi crescer dentro desse São Paulo, convivendo com o Rogério Ceni, né? Porque você também participa de um momento, assim, muito especial para o Rogério, que ele conquista o título mundial, que ele conquista a Libertadores. O Rogério, um cara completamente diferente também, né? De tudo que a gente vê no futebol. Ô Pedro, cara, eu tive muita sorte na minha carreira, principalmente no início de carreira, de estar do lado de caras, assim, especiais, né? E o Rogério, quem sabe, seja o mais especial deles, né? A gente pode estar falando aqui do maior ídolo da história do São Paulo, quem sabe, né? Provavelmente seja. E eu tive a sorte de viver momentos muito importantes da carreira dele, eu estar presente e aprendendo. Porque o Rogério era aquele cara que agia. Além de falar, ele agia. Porque o líder, ele pode falar o que ele quiser. Se ele não exemplificar tudo aquilo que ele fala com ações, aquilo não passa de balela, né? Não passa de conversa fiada. E o Rogério não, ele dava o exemplo. Sem sombra de dúvida, eu não sei exatamente quantos jogadores eu joguei na minha carreira, toda 16, 17 anos de carreira. 300, não sei. Sem sombra de dúvida, o Rogério foi o melhor profissional que eu trabalhei. Em todos os sentidos. Trabalho de campo, ele é o que mais treinava. Mas sem dúvida. Fora do campo, se você chegasse pro Rogério e perguntasse assim, Rogério, quantos gols tem o Atlético Goianiense pró, contra? Ele falava sem olhar. Ele estudava o negócio. Ele sabia os jogadores que estavam em fim de contrato dos outros times. E até podia sugerir algo. Não, podia não, sugeria. Sim. Sugeria a contratação de Arouca, contratações daqueles todos do Goiás, que veio naquela época, 2004, 2005. Josué, Danilo, Grafite, Fabão, André Dias no ano. Pioneiro mesmo. André Dias. E tudo isso, quem sabia era o Rogério. Tudo isso, quem procurava os jogadores, depois eram outros. Não tem a história do Chulapa? Ele no escanteio, vai devagarinho que eu vou trazer você pra cá. Não tem a história do Chulapa? E era de fato isso daí mesmo. O Chulapa jogou a final contra o São Paulo. Jogou a final da Libertadores. O Atlético Paranaense fez gol, inclusive. Exato, exatamente. Deu trabalho pra caramba o Chulapa. E depois o Rogério trouxe ele. Então o Rogério é aquele cara... Eu nunca vi nenhum atleta viver o clube como um todo, como o Rogério vivia o São Paulo. Em todos os aspectos. Tinha treino só à tarde, mas de manhã ele estava lá. Sabe aquele funcionário, o normal de uma profissão normal, que você entra às 8 e sai? Era o Rogério. Tinha treino só de manhã, ele ficava à tarde. Fazer uma musculação, para alguma coisa ele fazia. Então, sem dúvida nenhuma, eu tive muita sorte nesse sentido, que foi um aprendizado. Porque depois eu joguei em vários outros clubes e eu sempre ficava com aquele negócio na cabeça, qual seria, quem sabe, a atitude do Rogério nessa situação. Então, para mim, foi um aprendizado fantástico. Tive muita sorte nesse sentido. O primeiro a chegar, o último a sair. Mas literalmente. E isso cobrava mais de vocês? Tipo, se o Rogério tá chegando cedo, você tem que chegar cedo também. Se o Rogério tá saindo tarde, tem que sair tarde também. Era por aí? Não, pra mim foi. Pra alguns não era, mas pra mim era. Porque seria até uma vergonha, né? O capitão... O jogador com o maior salário, o ídolo da torcida, fazer tudo aquilo e eu não fazer. Não, eu tinha que chegar mais cedo do que ele e sair mais tarde do que ele. Não quer dizer que eu tinha que fazer as mesmas coisas que ele fazia, porque ele ficava muito tempo treinando falta. Eu não era batedor de falta, era ele, ponto final. Mas eu ficava para potencializar algumas valências que eu necessitava. Pé canhoto, força, velocidade, né? Um outro exemplo... A gente fala sempre do Rogério, que é a maior referência de toda aquela geração, o capitão e tal. Mas tivemos outros grandes líderes naquele grupo. O Lugano é um ótimo exemplo, né? E o Lugano, ele falava para mim, Índio, ele me chamava de Índio, né? De cabelo comprido. Ô Índio, a gente tem as nossas limitações técnicas. Só que a gente pode ser o mais rápido, a gente pode ser o mais forte, a gente pode saltar mais que os outros. Isso tudo é treinável. É treinado. Certo? E isso também foi um exemplo muito, muito claro para mim. O Lugano, ele até hoje é um ídolo no São Paulo, um dos maiores zagueiros da história do São Paulo, muito por causa disso, do profissionalismo dele.
Porque ele sabe, a gente sabe, eu sei das limitações técnicas que nós tínhamos, eu e ele. Só que a gente treinava para compensar a limitação técnica em outras coisas. E o Lugano, a carreira dele toda foi assim, né? Sim. Então, foi um outro grande exemplo que eu tive naquele elenco lá. Você falou do Rogério, né? Então, até aproveitar o tempo, e você também hoje como um comentarista, um analista, como é que você vê o Rogério treinador e também aproveitando a sua experiência de convivência com ele, né? Do conhecimento do dia a dia, que ele parece aí, vendo bem de fora, obviamente eu nunca trabalhei com ele, na impressão, até por tudo que você falou também, que ele é um cara que cobra muito. E na função de técnico, isso também deve ser muito forte. Como é que é para você, misturando o seu conhecimento como atleta, conhecer o cara e agora também como analista, né? O Rogério, treinador, o que você pensa sobre ele? Bruno, assim, eu não trabalhei com ele como treinador. Sim. Quase que eu fui pro Fortaleza, quando ele iniciou lá, quase que eu fui, mas enfim, não deu certo. Eu vejo uma coisa no Rogério, que assim, sem ter trabalhado com ele, ele espera, hoje como treinador, ele espera dos jogadores dele que eles façam o que ele fazia enquanto jogador. E isso nunca ninguém vai fazer. Sim. Hipótese nenhuma. Entendeu? E isso para ele, na minha opinião, muitas vezes tem sido um problema pelos clubes que ele passa, né? No Fortaleza foi uma situação, principalmente quando você trabalha com jogadores de mais nome, jogadores de certa história, aí fica aquela briga de ego, aquela briga de vaidade. O Rogério foi muito top, daí trabalha com jogadores também de top, e essa briga de ego eu acho que atrapalha um pouco no trabalho dele. Sabe aquele que eu falei do Paulo antes? Aquela questão de gestão de pessoas, de homens. Pô, você está dentro do vestiário com 30 homens, no qual todos acham que tem que jogar. Sim. Ninguém acha que não tem que jogar. Não, eu não tenho que jogar. Não, você acha que você tem que jogar, eu também acho que eu tenho que jogar. Só que só jogam 11, 8 ficam no banco e o resto não é nem relacionado. Você tem que saber muito lidar com isso daqui. E muitas vezes vendo de fora. O Rogério, ele brigava com jogadores, brigou, questão de comportamento, de profissionalismo, já brigou com vários lá que eu presenciei. E como treinador ele tem tido as mesmas atitudes, na minha opinião, vendo de fora. E isso muitas vezes pode ser um problema, porque nós estamos falando de 20 anos atrás, 19 anos atrás. Era uma coisa você discutir com um companheiro. Hoje, cara, hoje o treinador falar um pouco mais alto, um palavrão, alguma coisa pro jogador, o empresário que liga, sabe? Hoje a rede social potencializa pra caramba. Teve no São Paulo, ele como treinador, esqueci o nome do menino agora. Marcos Paulo. Marcos Paulo. Exato. Você viu que o negócio tomou uma proporção... Cara... Uma postagem em rede social. Exatamente. Coisa que antigamente... Então isso tudo, na minha opinião, vendo de fora, repito, já falei, ele é o maior ídolo, meu maior exemplo, mas vendo de fora, muitas vezes falta um manejo melhor da situação para ele conseguir administrar melhor o elenco. Falando das questões táticas e técnicas, eu gosto do trabalho do Rogério. Ele se dedicou, ele estudou, ele viajou para trabalhar, para ver, né, treinamentos, né? Teve com o Guardiola, teve com o treinador do Girona agora, que é do grupo do clube que ele está, né, do grupo City, enfim. Taticamente eu gosto. Eu gosto muito do trabalho dele, né? Só que treinador precisa de título, precisa de vitória. Porra, uma vaga para Libertadores com o Bahia, a gente há de concordar que é um título, né? Sim. Pro Flamengo, pro Flamengo, pro São Paulo, seria só mais uma... Quem sabe seja até pro Flamengo hoje só ir para Libertadores sem mais nenhum título no ano, seja um ano de fracasso. Pro Bahia seria um ano de título, né? Sim. Eu penso dessa forma, então... Fora que no ano passado estava brigando para não cair. Para não cair. O Bahia, e esse ano, Libertadores, 16. Se eu não me engano, o Bahia não joga uma Libertadores desde 89, que ele foi campeão brasileiro em 88 e depois não jogou mais Libertadores. Essa informação nem... Sabe, eu nasci em 85, então eu nem sabia. Mas imagina, então, ainda mais com essa informação, imagina que o Rogério consiga levar o Bahia para uma Libertadores. O que viria do Grupo City de investimento para o ano que vem,
para potencializar as ótimas contratações que eles fizeram esse ano. Melhorar ainda mais, né? Eu acho que tem um meio de campo ali fantástico do Bahia, muito bom, de mobilidade. Só que muitas vezes falta ali você olhar para trás e falar, não tá mesmo. Aí uma vaga para Libertadores pode até potencializar isso daí, né? E você falou, né, os jogadores hoje com ego gigantesco, às vezes nem o técnico, pode ser um amigo, de repente, que fala, isso que você fez não tá legal, não tá bacana, corta. Não quero mais esse cara no meu círculo social. Com o técnico é a mesma coisa, né? Já nas relações pessoais os atletas têm esse tipo de comportamento, imagina no futebol. Então você acha que é o lado da condução que de repente o Rogério Ceni tem que melhorar para ele ser assim um técnico, digamos, eu acho ele técnico top, né? Eu acho. Por tudo que ele já conquistou, muito cedo na carreira dele como técnico, o trabalho que ele fez no Fortaleza, campeão brasileiro com o Flamengo, agora no Bahia também um trabalho excelente do Rogério, mas está faltando essa condução, você acha? Talvez aí do vestiário, lado humano. Eu concordo, Bruno. Ele é um treinador também, para mim, treinador, né, de primeiro escalão dos brasileiros. Dos brasileiros. Dos brasileiros. Agora, repito, né, que fique bem claro para não criar nenhum tipo de polêmica, vendo de fora a gente, e de informações que a gente ouve, uma coisinha aqui, outra ali, de rede social, né, que hoje é o que nos alimenta mais, né, não se vai mais aos treinos. Também. Como ia antigamente. Eu lembro lá no São Paulo, tinha 30 câmeras do lado do campo, né? Os repórteres assistindo o treino, então eles conseguiam ver, o Renan tá bem para jogar, tem treinado bem. Hoje você não sabe se o cara treinar bem, se o cara treinar mal, se o cara treina no lugar errado, você não sabe, você não vê. É informação de rede social que você não sabe se é verdade também. Mas enfim, de tudo que a gente ouve, é um pouquinho disso daí, desse melhor manejo, relacionamento com as pessoas, né? Para ter mais a confiança do jogador, vamos dizer dessa forma, entendeu? Porque senão, já vem esse cara de novo, sabe aquele negócio fica aquele negócio chato, tem que treinar, esse cara chato, não sei o quê, sabe? É um pouquinho disso, vendo de fora, é um pouquinho disso que eu acho.